Diversão incrível. É um jogo de perguntas curiosas e hoje são perguntas somente sobre a Primeira Guerra Mundial. Prometo que depois de assistir e tentar responder as perguntas curiosas você terá bastante assuntos incríveis para compartilhar com os amigos e amigas. Vamos lá! Primeira pergunta. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro em Sarajevo veio complicar a situação europeia e ocasionou a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O personagem em questão era: Rodou. A. Francisco Fernando. B. Nicolau Romanov. C. O Kaiser Guilherme. Tempo. Qual a sua resposta? A. Francisco Fernando. Pergunta 2. O presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra de 1914 a 1918. Quem era? Rodou. A. Churchill. B. Franklin Roosevelt. C. Thomas Wilson. Tempo. Qual a sua resposta? C. Thomas Wilson. Pergunta 3. Qual dos países abaixo não está alinhado com as chamadas potências centrais durante a Primeira Grande Guerra? Rodou. A. Sérvia. B. Bulgária. C. Turquia. Tempo. Qual a sua resposta? A. Sérvia. Pergunta 4. Qual é a região onde se iniciou o conflito que culminaria na Primeira Guerra Mundial? Rodou. A. Península da Crimeia. B. Península da Itália. C. Península Balcânica. Tempo. Qual a sua resposta? C. Península Balcânica. Pergunta 5. Pode-se dizer que a principal causa do conflito que, posteriormente, ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, foi, rodou. A. O imperialismo. B. A unificação de nações. C. A queda das monarquias. Tempo. Qual a sua resposta? A. O imperialismo. Tá incrível o canal. Tem bastante curiosidade surpreendente a seguir. Mas antes te peço inscreva-se no canal. Esteja sempre conosco. Pergunta 6. A cenário alternativa na qual todos os países faziam parte da aliança, potências centrais rodou. A. Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. B. Rússia, França e Reino Unido e Itália. C. Alemanha, Rússia, França e Império Otomano. Tempo. Qual a sua resposta? A. Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Pergunta 7. Sobre a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, em 1917 é correto afirmar, rodou. A. Os Estados Unidos apenas contribuíram financeiramente. B. Os Estados Unidos entraram depois que os alemães afundaram navios deles. C. Os Estados Unidos não participaram da Primeira Guerra Mundial. Tempo. Qual a sua resposta? B. Os Estados Unidos entraram depois que os alemães afundaram navios deles. Pergunta 8. Sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Rodou. A. Deu apoio total à Tríplice Aliança. B. Enviou pilotos à Tríplice Entente. C. Enviou munições à Tríplice Aliança. Tempo. Qual a sua resposta? B. Enviou pilotos à Tríplice Entente. Pergunta 9. Com o fim da Primeira Guerra, a Alemanha não teve. Rodou. A. Pagamento de indenizações. B. Crescimento industrial. C. Perda de territórios.
Tempo. Qual a sua resposta? B. Crescimento industrial. Qual foi o país mais penalizado com a assinatura do Tratado de Versalhes? Rodou. A. Itália. B. Alemanha. C. França. Tempo. Qual a sua resposta? B. Alemanha. Pergunta 11. A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como? Rodou. A. A Guerra das Guerras. B. A Guerra sem aviões. C. A Guerra das Bombas. Tempo. Qual a sua resposta? A. A Guerra das Guerras. Pergunta 12. Quantos soldados foram à Primeira Guerra Mundial pelas Tríplice Entente? Rodou. A. 43 milhões de soldados. B. 53 milhões de soldados. C. 25 milhões de soldados. Tempo. Qual a sua resposta? A. 43 milhões de soldados. Pergunta 13. As forças militares de quantos soldados foi a Tríplice Aliança? Rodou. A. 25 milhões de soldados. B. 53 milhões de soldados. C. 45 milhões de soldados. Tempo. Qual a sua resposta? A. 25 milhões de soldados. Pergunta 14. A comunicação com os militares que estavam nas trincheiras era feita por? Rodou. A. Celular. B. Cachorros. C. Pombo-correios. Tempo. Qual a sua resposta? B. Cachorros. Pergunta 15. Quando os britânicos inventaram os tanques de guerra, eles os apelidaram de? Rodou. A. Naves espaciais. B. Cavalo de Troia. C. Cavalo de ferro. Tempo. Qual a sua resposta? A. Naves espaciais. Pergunta 16. O grupo nacionalista e terrorista sérvio, responsável pelo assassinato do arquiduque Francisco Fernando da Áustria, era chamado de? Rodou. A. Mão assassina. B. Mão branca. C. Mão negra. Tempo. Qual a sua resposta? C. Mão negra. Pergunta 17. Quais foram as novas tecnologias da época que foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial? Rodou. A. Tanques de guerra e aviões. B. Pólvora e espingarda. C. Bomba atômica. Tempo. Qual a sua resposta? A. Tanques de guerra e aviões. Brilhante! Agora mais que antes você pode conversar e puxar conversas com perguntas simples e conteúdo forte sobre a Primeira Guerra Mundial. Escreva nos comentários quantas respostas certas você acertou e qual pergunta e resposta mais gostou. Te espero no próximo vídeo.